Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Paulo Rafael, para quem não me conhece. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal e acompanhe conosco uma série que está iniciando exatamente agora, chamada Jesus, Restaurador da Vida. E o nosso primeiro tema nessa série especial é Jesus, meu restaurador. Vamos lá então para a leitura e os comentários desse estudo? Muito bem. Hoje nós vamos abrir a Bíblia para aprendermos mais do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Iremos estudar como Cristo pode restaurar completamente nossa vida, restaurar o casamento, o amor pelas coisas do alto, a imagem de Deus em nós, restaurar nossa esperança e nossa fé de que Deus pode fazer coisas impossíveis. E por fim, vamos entender de forma maravilhosa como Deus restaura nosso corpo para a vida eterna por meio da água viva que é Cristo Jesus. Então você é o nosso convidado especial. Vamos lá então para a série Jesus, Restaurador da Vida? O texto que nós vamos refletir nesse momento está no Evangelho de João, capítulo 1, versos 19 ao 23. Acompanhe comigo a leitura. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Restauração. Os 7 primeiros capítulos do Evangelho de João, tratam de Jesus restaurando vidas. Algo interessante é que sempre existe água em cada processo de restauração. A primeira história que vamos estudar é a de alguém cujo próprio nome está ligado à água. Isso mesmo, estamos falando de João Batista. E ele tinha esse nome porque batizava. A palavra batizar, ela deriva de um verbo grego, baptizen, que significa literalmente mergulhar, imergir completamente em água. Era isso que João fazia em Betânia, do outro lado do Jordão, onde estava batizando, de acordo com o mesmo Evangelho, capítulo 1, verso 28. Para contextualizar, João ele era filho de quem? Isabel. O nome da sua mãe era Isabel. Era Isabel. Isabel era prima de Maria. Isso mesmo. Maria quem? Mãe de Jesus. E ela era esposa de Zacarias, um sacerdote um homem que era sacerdote do turno de Abias, ok? Isso está relatado lá em Lucas capítulo 1, verso 5. João vivia no deserto e percorria toda a circunvizinhança do Jordão, pregando sobre o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Lucas 3, verso 3. Ele sabia exatamente quem era e qual era a sua missão. E aí já vem a primeira pergunta para você e para mim. Você sabe realmente quem você é? De onde veio? Qual é o seu propósito? Você tem um propósito? Bom, qual é o propósito de Deus para a sua vida, né? Essa é uma grande pergunta e é uma pergunta que nós precisamos responder ao longo da vida. A Bíblia tem finalmente essas respostas e nós vamos entendê-las, compreendê-las um pouquinho mais neste estudo. Bom, João Batista se conhecia muito bem. João, ele sabia quem ele não era. Interessante, né? João Batista se conhecia muito bem, ele conhecia a Cristo. Só nos conhecemos bem quando conhecemos a Deus. E como João o conhecia, ele tinha respostas às grandes perguntas, interrogações da vida. Quando lhe perguntaram, ele sabia não apenas quem era, mas também quem ele não era. Vamos rever aqui o texto, os versos 19 e 20 de João capítulo 1? Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou o quê? Eu não sou o Cristo. As expectativas de que João fosse o Messias eram enormes, a tal ponto de que, preste atenção no texto,
Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele prontamente respondeu não o que eles perguntaram, mas o que eles realmente queriam saber. João foi ao ponto, João Batista. Alguns judeus, entre eles os fariseus, chamados por Jesus de hipócritas, escondiam suas intenções e buscavam de todas as formas obter respostas aos seus questionamentos, indo pela tangente, se esquivando, né? Para que não fossem tão óbvios os seus objetivos. Mas João, de maneira sábia e inspirada, respondeu exatamente o que eles queriam saber. O que ele disse? Eu não sou o Cristo. Parece um tanto ilógico, né? Sem lógica perguntar para alguém quem ela não é, mas pode ser que seja esta pergunta que precisa ser feita hoje. E se a Bíblia coloca essa questão de quem não somos antes de quem somos, é porque deve ser relevante. Mas vale também ressaltar que João Batista só sabia quem ele não era, porque ele sabia muito bem quem ele era. Interessante, né? Você sabe quem você é? Bom, primeiro vamos pensar um pouquinho sobre quem não somos. Muitas vezes as circunstâncias da vida nos levam a crer que não temos importância, talvez por sermos pobres, por não termos uma beleza assim tão grande, né? Não termos aquele corpo da moda, por não termos um reconhecimento social, talvez até no nosso próprio lar, no nosso próprio âmbito ali, né? Na nossa casa, talvez imaginemos que não temos valor por sermos tratados com desprezo pelo nosso cônjuge, colegas de trabalho, colegas de escola, né? Talvez por desempenhar uma tarefa simples, humilde no nosso trabalho, né? Que não traz tanto reconhecimento assim, tantos elogios, como educar filhos, cuidar do lar, né? E muitas vezes, geralmente, quem está fazendo esse trabalho, ele está fazendo para que outro se sobressaia. Há muitas atividades que não trazem reconhecimento ou elogios humanos. Os likes são diminutos ou quase nulos. Por isso, é importante sabermos quem somos, mas também quem não somos. E definitivamente, não somos sem importância. Você não é sem importância, você não é menor ou muito menos sem valor, por não ser popular, rico ou famoso. Saber quem você é, em alguns casos, pode até ser mais importante do que saber quem você é. Interessante, né? Vou repetir. Saber quem você não é, em alguns casos, pode ser até mais importante do que saber quem você é, pois muitos nos humilham e nos dizem coisas negativas e cheias de ódio e desprezo. Isso gera traumas quase insuperáveis. Pode ser que hoje, né, alguém que está aqui nos assistindo, como João, precise dizer: Eu não sou o Cristo. Eu não sou alguém sem valor. Eu não sou um ouvido que só escuta coisas ruins. Eu não sou um objeto para ser usado e logo descartado. Eu não sou um escravo de paixões alheias. Eu não sou um pecador sem esperança. Eu não sou um doente sem remédio. João sabia quem ele era. Voltando para a história de João, como vimos, ele sabia quem ele não era, mas também sabia quem ele era. João tinha bem claro o propósito de sua existência. A escritora norte-americana, pioneira do movimento adventista, chamada Ellen White, ela fala que a primeira coisa que um jovem precisa fazer é se conhecer, saber quem realmente é. Sócrates, filósofo grego nascido no século V a.C., também disse a famosa frase: Conhece-te a ti mesmo. Vamos ler João capítulo 1, versos 21 a 23 e saber quem João era. Diz assim o texto: Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu:
Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Como já vimos, é extremamente importante saber quem não somos, mas também é crucial saber quem somos. Primeiramente, João respondeu à questão mais importante que os fariseus queriam saber. Ele esclareceu a ideia de que ele não era o Cristo. Assim também é vital esclarecer na nossa mente e na das pessoas ao nosso redor aquilo que não somos. Existem pessoas que carregam falas e formas de pensar, comer e agir de seus antepassados, mesmo quando já são, mesmo quando já não são como seus pais e avós. E muitos lutam contra fantasmas e traumas que não são seus, mas de seus familiares. Por isso é fundamental saber quem não somos. E se sabemos quem não somos, sabemos também quem somos. E se já descobrimos quem não somos, que não somos o Cristo, encontramos alegria ao saber que temos nossa própria identidade. Isso é fantástico. João Batista disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Embora não fosse Cristo, ele conhecia perfeitamente sua missão, que era abrir caminho para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seus cerca de 30 anos de vida foram dedicados a preparar o caminho para Jesus. Que maravilha! João sabia quem ele era a partir de sua missão. E você? Você sabe quem você é? Fique com essa frase na mente. João Batista sabia quem ele era a partir de sua missão, ou seja, ele era alguém que tinha um propósito claro em sua vida. Filho e filha de Deus. No Evangelho de João, o mesmo livro que estamos lendo aqui, no capítulo 1, verso 12, diz: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você é filho ou filha do Deus Altíssimo. Seu valor só pode ser medido e comparado ao precioso sangue de Jesus, pelo qual você adquire filiação divina. Isso mesmo. Ele o ama tanto que considerou a morte melhor do que a vida sem você. Esse é o preço, esse é o seu valor, simplesmente infinito. Nascidos da vontade de Deus. O verso seguinte, João capítulo 1, verso 13 diz: Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você e eu somos fruto da vontade de Deus. Isso precisa estar claro na nossa mente. Todos os que o aceitam são nascidos de Deus para uma nova existência. Se sua vida já é um milagre, nascer em Cristo pela vontade do Pai é algo extraordinário, é algo muito superior. E é para isso que você está aqui, para ser restaurado por Ele. E se o primeiro nascimento ninguém escolhe, o novo acontece por decisão consciente. Você não escolheu nascer, mas no reino de Deus você pode escolher nascer. Isso mesmo. E quando escolhemos a Cristo, nossa vida passa a ser completamente diferente. Ela é muito melhor, muito mais feliz, cheia de propósitos, cheia de vigor. Olhe para a vida de João. Apesar de habitar num deserto, alimentar-se de forma simples, com mel e alfarroba, e vestir roupas feitas de pelo de camelo, de acordo com Marcos 1, verso 6, João era um homem humilde e realizado. Sua fé e amor por Jesus supriam todas as suas necessidades. O mesmo acontece com cada um de nós quando amamos e confiamos em Cristo de todo o nosso coração. João Batista conhecia muito bem a Cristo. Isso faz toda a diferença. João pregava o que ele vivia. Além de saber quem não era e quem era, ele também conhecia e sabia quem era Jesus. Isso é maravilhoso. Esse era o segredo de João Batista. Por isso sua pregação tinha tanto poder
e atraía multidões para serem batizadas, de acordo com Lucas 3, verso 7. Em João capítulo 1, verso 15, diz: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o que este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Quando conhecemos a Deus, nossa vida é uma constante propaganda de seu amor e atrai multidões a Cristo. Somos humildes e focados na missão. João vivia o que pregava. Ele pregava o que vivia, mas ele também vivia o que pregava. Em João capítulo 1, versos 26 e 27, mostra como era a vida de João. Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Quem conhece a Cristo é humilde e ciente de quem ele é, de quem é e de quem é Cristo, de seu valor e o papel, seu papel no estabelecimento do reino de Deus. É um privilégio conhecer a Jesus, pois a partir do conhecimento dele sabemos quem somos, quem não somos e quem podemos ser mediante sua graça. João capítulo 1, verso 16 afirma: Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Quando buscamos a Deus de todo o coração, ele se permite ser achado e então recebemos de sua plenitude, ou seja, tudo o que o céu tem a oferecer, e graça sobre graça, que significa mais e mais de Cristo. E isso é tudo o que precisamos. Em Cristo sou mais que vencedor, mais que vencedora. Sou tudo aquilo que Ele deseja que eu seja. E eu só saberei os ilimitados planos de Deus, os planos que Ele tem para mim, quando eu me entrego a Ele e permito ser restaurado por Ele, por Cristo, assim como João Batista se permitiu. Queridos, Jesus restaurou João. Ele é meu restaurador. Ele é o seu restaurador. Ele é o nosso restaurador. Quero você também ser restaurado? Quero você aceitar a Cristo, estudar sua palavra e preparar-se para o batismo e para ser incorporado à família de Deus? Eu quero nesse momento terminar essa curta mensagem orando por nós, orando pela restauração de quem somos em Cristo e para que o conheçamos mais e mais a cada dia. Ore comigo. Querido Deus, por favor, que o Senhor continue fazendo a maravilhosa obra de restauração em nossa vida e que possamos estar cada dia mais íntimos do Senhor, conhecendo-o mais e mais. Que Cristo seja o nosso único modelo e que ele seja o agente transformador de nossas vidas. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço para você e obrigado por estar conosco aqui nesse vídeo. Aguarde o próximo tema dessa série especial. Um abraço.